A cobertura completa desta audiência, o segundo dia e o encerramento da coleta de informações, você acompanha agora no Jornal da Justiça, segunda edição. Novamente bem-vinda, Mari. Daqui a pouquinho você... Aliás, daqui a pouquinho nada, agora. Obrigada, Cadu. Uma boa noite, bom descanso. Até amanhã. E bom jornal para você. Obrigada. O Jornal da Justiça, segunda edição, já está no ar. Na primeira sessão, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux destaca os 5 eixos da sua gestão e anuncia projetos para o Judiciário. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. No último dia da audiência sobre o Fundo do Clima, pesquisadores, políticos e empresários debatem questões ambientais e econômicas da Amazônia. Segunda turma do Supremo permite que defesa do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, tenha acesso a trechos de delações da OAS. Aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral permite que eleitor denuncie campanha irregular. O plenário do Conselho Nacional de Justiça se reuniu nesta tarde na primeira sessão presidida pelo ministro Luiz Fux. Ele apresentou o plano de gestão com projetos para um judiciário mais eficiente e mais acessível aos cidadãos. Foi por videoconferência a primeira sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, presidida pelo ministro Luiz Fux, que apresentou o plano de gestão com foco em eixos como a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, destacando o combate à violência de gênero e às populações vulneráveis. Nós procuraremos monitorar dados de processos envolvendo crimes de gênero e homofobia, para termos os dados e promovermos orientações. Vamos ter um programa de combate à violência doméstica, violência homofóbica e violência de gênero, dentro dessa tutela dos direitos humanos. Atenção prioritária a processos envolvendo populações vulneráveis. Projeto de política de combate ao assédio moral, que é uma figura nova, e que o CNJ também há de se debruçar sobre todas essas novas questões que vêm surgindo, para que ele não seja o último guardião, mas o primeiro guardião na defesa dessas questões novas. O presidente ressaltou ainda o incremento da segurança jurídica, implantação de inteligência artificial no judiciário, além da criação de um laboratório de combate à corrupção. Criaremos um laboratório de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos. Esse laboratório contra a lavagem é um laboratório modelo para aplicação de soluções de análise tecnológica em grandes volumes de informações e para difusão de estudos sobre melhores práticas em hardware, software e adequação de perfis profissionais. Todos esses programas, de uma forma ou de outra, também já estão em andamento no CNJ. Nós vamos inovar onde há necessidade de inovação e aprimorar onde já estão os projetos em curso. Ao final do discurso, disse que apesar do momento difícil, com união, o desafio pode ser enfrentado. O momento é fácil? Não. O momento não é fácil. Mas o tempo é sábio. E ele sabe que não pode separar o inseparável. Então, quem sabe, os nossos destinos se cruzaram para que juntos possamos enfrentar este momento tormentoso. Momento muito tormentoso, diria mesmo um mar de tormenta. Muito embora hoje naveguemos pela internet, estamos navegando também num mar tormentoso. A segunda turma do Supremo autorizou o acesso da defesa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, às delações premiadas de ex-executivos da construtora OAS. Ele é suspeito de receber propina da empreiteira. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é investigado por suposto recebimento de 25 milhões de reais, como Caixa 2, na campanha à prefeitura em 2012. A defesa dele pediu acesso a uma parte do acordo de colaboração premiada de ex-executivos da OAS com o Ministério Público. No ano passado, o relator ministro Edson Fachin havia negado o pedido por causa do sigilo da delação. Na sessão desta terça-feira, retificou o voto por sugestão da procuradora Lindor Araújo.
Ela lembrou de um caso em que a segunda turma entendeu que o terceiro delatado por um outro acusado em delação premiada tem direito de acessar os trechos em que foi citado. O relator, então, votou para que o pedido de acesso às delações de José Ricardo Nogueira Breguiroli, Matheus Coutinho de Sá Oliveira e José Adelmário Pinheiro Filho seja encaminhado à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O delatado possui o direito de conhecer as imputações que são vinculadas contra si ilegalmente, desde que integre investigação criminal específica e que digam respeito ao direito à ampla defesa. Eu estou em parte, e em parte apenas, mas eu estou retificando o meu voto para o fim de dar parcial provimento ao agravo regimental com a finalidade exclusiva de acolher o parecer tal como formulado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes concedeu à defesa de Eduardo Paes acesso integral ao acordo, nos trechos que falam sobre o ex-prefeito e que não se refere a investigações em andamento, e foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O delatado deve-se assegurar o acesso aos termos de colaboração premiada com declarações de colaboradores que o mencionem e incriminem, salvo se o juízo motivadamente e de modo específico apontar que há diligência investigativa em curso que possa ser prejudicada. E a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto, traz os destaques da sessão plenária do Supremo de amanhã. Olá, boa noite. Amanhã, quarta-feira, é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão que ainda acontece por meio de videoconferência. A pauta dirigida já está publicada no site da Suprema Corte e contém temas bastante variados. Direito tributário, direitos sociais e defensoria pública são possíveis temas a serem julgados amanhã no plenário do Supremo. E falando em defensoria pública, nós temos um recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que questiona uma decisão do TRF da Terceira Região, que estabeleceu que os defensores têm sim a obrigatoriedade de se inscreverem nos quadros da OAB e aí se submeterem às regras éticas e disciplinares e, consequentemente, a obrigatoriedade do pagamento da anuidade, além de estabelecer que, em caso de conflitos entre o Estatuto da Advocacia e a lei específica regente para os defensores públicos, deve prevalecer essa legislação especial. Tanto a OAB São Paulo como a Associação Paulista dos Defensores Públicos recorreram dessas decisões em recurso extraordinário no Supremo. A Associação dos Defensores alegando que essa obrigatoriedade poderia violar a autonomia funcional para o exercício da função prevista na Constituição e também uma possível violação à regra estabelecida no artigo 5º, que estabelece que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. A OAB, por outro lado, argumenta que haveria um tratamento diferenciado dentre advogados e defensores públicos, já que todos eles exercem efetivamente a advocacia e, com isso, uma possível violação do princípio da isonomia. O relator é o ministro Alexandre de Moraes e esse é apenas um dos julgamentos que a gente pode acompanhar amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. Eu te espero. E no próximo bloco, os destaques da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Já, já. A sua importância no ramo do direito da moda está em toda a sua cadeia. Se a ideia inicia na produção da matéria-prima, como numa plantação de algodão, os transportes dos materiais utilizando as rodovias até as fábricas para a produção. E, por fim, a comercialização dos itens para movimentar a economia. Todas essas etapas estão asseguradas da Carta Magna. E daqui a pouco, às 7 da noite, tem sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar ao vivo, então, com o repórter Henrique Amaral, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A pauta de julgamentos de hoje tem 8 processos previstos. Na sessão administrativa, uma consulta de um deputado federal sobre o envio de itens relacionados a campanhas eleitorais para pessoas físicas que fizerem doações de recursos para essas campanhas. No mesmo processo, o parlamentar também pergunta sobre sorteio de prêmios sem valor econômico e sobre um eventual limite para o impulsionamento de conteúdo.
Já na sessão jurisdicional, os ministros devem analisar recursos contra decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, que cassaram os mandatos de Juliana Rodrigues e Manuel Marcos, respectivamente deputada estadual e deputado federal. O TRE cassou os dois por abuso de poder econômico, uso indevido de recursos públicos e compra de votos. A sessão do TSE começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. Mariana. Obrigada, Henrique. E a partir do dia 27 de setembro, o eleitor poderá baixar um aplicativo para denunciar campanha irregular. O nome desse aplicativo? Pardal. Ele estará a postos para ajudar. Ficará de olho para que nada passe batido. E pode colocar a boca no trombone porque ele foi criado para isso mesmo. Pardal é o nome do aplicativo. Nasceu em 2014 para receber denúncias de irregularidades na campanha eleitoral. Práticas que são proibidas pela Lei das Eleições. Entre os não permitidos que poderiam dar ensejo a uma denúncia no Pardal, nós temos utilização de outdoors. O outdoor ele foi banido da política brasileira, ele não pode ser utilizado em propaganda eleitoral. Nós temos aquele chamado derrame de santinhos que ocorria no dia da eleição, em que se espalhava santinho por toda a cidade, também é uma prática considerada ilícita, que não pode ocorrer. E o Pardal está de volta nas eleições de 2020 com novidades. Agora o denunciante vai receber um e-mail de confirmação da denúncia e terá que explicar com fotos e texto o conteúdo a ser denunciado. E por meio de um filtro, o app aceita apenas aquelas denúncias relacionadas ao poder de polícia da Justiça Eleitoral. Isso para evitar duplicidade de denúncias e lixo eletrônico. E, quando não aceitar a denúncia, o aplicativo já oferece o contato da ouvidoria do Ministério Público, mais próximo. A ideia foi facilitar para o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas, ao mesmo tempo, criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário. Porque a porta não pode ser tão larga ao ponto de qualquer irregularidade chegar, irregularidades que muitas vezes atentam contra o sentimento do cidadão, mas que na legislação elas são consideradas condutas normais, e ao mesmo tempo que nós possamos dar vazão a todas essas irregularidades apontadas e o juiz possa realmente atuar naquilo que ele entende que é o mais grave. O aplicativo poderá ser baixado a partir do dia 27 de setembro. Ele só estará disponível para celular e tablet. Isso porque nas eleições de 2018, quase todas as denúncias vieram de dispositivos móveis e não daqui do computador. Agora é ficar de olho e contar tudo para ele. Assim como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Os eleitores também precisam ficar atentos para denunciar qualquer instituição que não seja a Justiça Eleitoral e esteja oferecendo algum curso de capacitação aos mesários. Renata Gorga tem mais informações. Mais de 500 mil de mesários vão atuar nas eleições municipais 2020. O treinamento deles e a capacitação à distância são de responsabilidade exclusiva da Justiça Eleitoral. Qualquer outra instituição que ofereça algum curso com essa temática deve ser denunciada às autoridades competentes para que as providências necessárias sejam tomadas. O mesário é quem representa a Justiça Eleitoral e compõe a mesa receptora de votos. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal retoma a audiência pública sobre funcionamento do Fundo do Clima. Depois do intervalo. Você sabia que antes da Constituição de 88, os filhos que fossem advindos fora do casamento teriam que ser reconhecidos por testamento cerrado? Pois é, com a Constituição de 88 essa situação mudou e o conceito de família foi ampliado. E filho é filho, não precisa ser dentro do casamento ou fora do casamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ouviu hoje, no último dia da audiência sobre o Fundo do Clima, representantes de empresas, pesquisadores e políticos. Os convidados falaram sobre questões econômicas e ambientais envolvendo a Amazônia.
O segundo dia de audiência pública foi dedicado a ouvir representantes dos empresários e pesquisadores que analisam a relação entre o meio ambiente e a economia. O primeiro a falar foi o ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gaves Investimento, Armínio Fraga. Estima-se que o impacto econômico e social será superior ao da pandemia. O desmatamento e os outros crimes ambientais, além de agravarem o problema global, trazem enorme risco para o ecossistema do agronegócio, nosso setor mais bem-sucedido, e também para a oferta de energia. O professor Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fez uma defesa do Instituto. Várias iniciativas estão sendo adotadas para diminuir seu protagonismo no programa espacial brasileiro e na atividade de monitoramento dos biomas nacionais por satélites de observação da Terra. O ex-secretário de Desenvolvimento Sustentável da Presidência da República no governo Dilma Rousseff rebateu as afirmações do atual governo de que seria ingenuidade não acreditar que há interesses comerciais por trás da defesa da Amazônia. Ao invés de apontar dedos, por que não investir maciçamente o que for possível para avançarmos nessa corrida tecnológica sem erro? O Fundo Clima, senhor ministro, é certamente um dos principais instrumentos para isso. Na parte da tarde, a representante da Natura Brasil defendeu que a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental é o caminho para a Amazônia. Precisamos estar atentos aos compromissos e usar esses recursos para que as empresas, as organizações possam viabilizar esses compromissos e aumentar a nossa competitividade. E floresta é muito relevante em nossa agenda, senhor ministro. Além desses 500 mil novos hectares que estamos assumindo, 100 mil em restauração e 400 mil em conservação, nós já protegemos 1 milhão de hectares, em grande parte, cerca de 800 mil na Amazônia. Para o representante da Associação Brasileira do Agronegócio, é preciso implementar de fato o Código Florestal. E aí sim, teremos uma combinação de uma norma, de uma clareza, de um produtor que está ajustado e pode trabalhar e funcionar de um jeito mais rápido, simultaneamente a um desenvolvimento tecnológico que é poupador, insisto, no uso de recursos naturais. Já o presidente da Embrapa destacou que a agricultura brasileira é movida à ciência e fez um resumo do trabalho da empresa. Quero dizer que em 5 décadas nós aumentamos em mais de 400% a produção de alimentos no Brasil, com um aumento de próximo de 70% da área. O setor florestal aumentou mais de 140% a produção. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil falou que é preciso ter um plano de desenvolvimento da Amazônia. A bioeconomia existe e está lá na Amazônia, mas sem estrada, sem energia, sem comunicações, nós vamos continuar vendo coisas, modelos agrícolas muitas vezes do neolítico aí pré-colombiano acontecendo e a degradação e a pobreza imperando em muitos lugares da Amazônia. Nós precisamos titular aqueles que não têm título no Brasil e, especialmente, nós precisamos repudiar todas as queimadas e desmatamento ilegal. Tudo aquilo que faz mal à natureza, faz mal para o nosso setor agropecuário também, faz mal para o bolso do produtor. Índios e caboclos não são os culpados pelas queimadas na Amazônia. Sabemos que os verdadeiros responsáveis pela destruição da floresta são garimpeiros, grileiros, madeireiros ilegais, setores que hoje recebem todo o apoio por parte do atual governo. O último a falar foi o presidente do Itaú Unibanco. Nós vamos vedar, portanto, a concessão de crédito para aqueles que optarem por fomentar, tolerar ou, de qualquer forma, direta ou indireta, se beneficiar da prática do desmatamento ilegal. No fim, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço da audiência. O desmatamento ilegal e as queimadas causadas por ação humana cresceram expressivamente no ano de 2019 e ainda mais no ano de 2020. Também foi um fato objetivo e incontroverso apurado nessa audiência pública que houve redução
significativa na fiscalização e no número de autuações, como reconhecido pelo próprio presidente do IBAMA, embora haja divergência quanto às causas dessa redução, mas não quanto ao fato de que ela ocorreu. Também é fato objetivamente apurado que até a propositura da ADPF 708, o Fundo Clima não havia realmente aprovado o plano de investimento dos seus recursos e nem alocado tais recursos nos seus fins legais. O Superior Tribunal de Justiça está retornando às atividades presenciais e, para garantir um retorno seguro aos ministros, servidores e colaboradores, foi desenvolvido um protocolo sanitário a ser seguido na Corte. O Conselho Nacional de Justiça publicou em junho a resolução número 322, autorizando o restabelecimento das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, observados os cuidados necessários para evitar a proliferação do coronavírus. Seguindo essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça editou 2 resoluções, uma disciplinando a retomada gradual dos trabalhos presenciais com limitação de 25% da lotação de cada unidade e a outra restabelecendo que aqueles que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em trabalho remoto. Vamos trabalhar e sempre defender, em primeiro lugar, a saúde e, em primeiro lugar, a vida e a saúde. E estamos tendo todos os cuidados necessários em distanciamento e obediência aos 25%, mas dentro de todas as regras de proteção e garantia ao servidor, seja na área da saúde pessoal, seja na garantia da saúde como proteção a outras pessoas, para evitar qualquer contaminação do vírus da Covid, principalmente na proteção da vida e da saúde. Várias iniciativas e orientações têm sido reforçadas dentro do STJ para proteger a saúde daqueles que trabalham e transitam no tribunal. As máscaras de uso obrigatório têm se destacado como uma das formas mais eficazes de proteção contra o vírus e existem diversos cuidados que devem ser tomados com o manuseio delas, como orienta o setor de enfermagem. Se a gente usa a máscara de forma incorreta, você não vai ser efetivo naquilo que ela se propõe a ser. Então, lavar as mãos antes de colocar a máscara, depois da retirada da máscara, né? Colocá-la de forma correta e tirar de forma correta, e o descarte correto também, né? Para que a gente nos proteja e proteja as outras pessoas, né? A orientação é que a máscara de tecido, essa que a gente usa e lava logo em seguida, sejam priorizadas. Isso porque é importante manter as máscaras descartáveis disponíveis para os profissionais da saúde e é também uma forma mais sustentável de se adaptar a essa nova realidade. Mas se estiver usando as descartáveis, elas devem ser colocadas em um saco plástico e jogadas no lixo do banheiro. Mas o STJ foi além. Disponibilizou uma lixeira específica para esse tipo de material contaminante. A preocupação do STJ com o descarte das máscaras ela está relacionada à questão da produção do resíduo e o fato desse resíduo ser um resíduo contaminante. Eu acho que a gente tem um cuidado com o outro. Acho que a empatia agora é muito importante. Então, você usar a máscara, você se preocupar com a saúde do outro, com a sua própria saúde, é muito importante para que a gente possa combater o vírus. Também é preciso tomar cuidado com o uso dos bebedouros. Ao lado de todos eles, agora tem álcool em gel para higienizar as mãos antes e depois de usar. O ideal é que as pessoas usem a garrafinha própria, que tragam de casa, ou que usem somente um copo. O uso individual dos objetos ajuda a evitar a disseminação da doença. A limpeza também ganhou um reforço no tribunal. Agora tem sido feita com mais frequência e de forma minuciosa. Além da rotina de limpeza diária, a gente está fortalecendo o serviço de limpeza em maçanetas, corrimãos, botoeiras de elevador, cabines de elevador, balcões de recepção, catracas de entrada. Então, todo local onde a gente tem um trânsito maior de pessoas, a gente faz essa intensificação do serviço. É muito importante porque a qualidade de vida, a saúde do trabalhador, ela é fundamental, porque você não faz um órgão sem a sua mão de obra. Então, a gente tem que prezar sempre por essa saúde, seja do servidor, seja do nosso colaborador terceirizado, seja do público externo que vem nos visitar.
Então, a limpeza trabalha para controlar e diminuir qualquer impacto causado pela pandemia do Covid. Todas as orientações sobre medidas de segurança no retorno ao trabalho presencial foram reunidas em uma cartilha lançada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. O manual diz, por exemplo, que as pessoas devem manter entre si uma distância mínima de 2 metros em todos os ambientes do tribunal, que é importante evitar reuniões presenciais e, na medida do possível, flexibilizar os horários de intervalo para não causar aglomeração. E a edição do Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Na sequência, acompanhe a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, até amanhã.